pessoas sofrem de adesfobia, elas não estão na religião por amor a Deus, elas estão na religião por temor, por medo do Hades, medo do inferno. Gâmbara, na Itália, de Gâmbara quer dizer vestido de céu, por amor a Deus. Se não for por amor, se não for por amor, não há autêntica religião, não há autêntica religiosidade. Se não for por amor a Deus, matéria. E mesmo assim existe uma história na Índia de uma prostituta que foi preferida por Deus do que um monge. Olá, amigos, namastê. O que é o verdadeiro conservadorismo? O que é ser conservador? É ser sectarista? É ser aquele de visão fechada, com a viseira do cavalo afirmando que somente a minha religião salva e as outras são falsas? Não, conservadorismo não tem nada a ver com sectarismo ou com misoneísmo. O sectarismo é a visão de que as outras religiões ou tradições religiosas são inautênticas e a minha é a única verdadeira, a única que traz a salvação. O misoneísmo não é muito diferente. O misoneísmo é o temor pelo diferente, por aquilo que aparentemente é diferente. Então passo a chamar as outras tradições de heréticas, pagãs e assim por diante, demonstrando um estereótipo, um preconceito religioso que acaba gerando as guerras religiosas. Isso não significa que a salvação, sob a ótica do yoga, que é um canal de yoga, ela necessariamente ocorre em todas as tradições ditas religiosas. Não, devemos investigar a etimologia das palavras. Qual é a etimologia da palavra religião? Vem do latim religare, ligar novamente o quê? O homem a quem? A Deus. Quem é Deus? É um ser antropomórfico, sentado em um trono de ouro a nos julgar? Algumas tradições religiosas acreditam que sim, inclusive esperam a volta de Jesus fisicamente, e isso é esoterismo com X. O verdadeiro esoterismo é com S. Quando lemos o Apocalipse da Bíblia cristã é um livro esotérico com S. Quando estudamos teologia, compreendemos a diferença entre esoterismo com X e esoterismo com S. O Apocalipse, o Evangelho de João, o Gênesis da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, são livros esotéricos com S, com o prefixo S, exo, que quer dizer para dentro. Então, aqueles que interpretam a volta de Jesus, a segunda vinda do Cristo, lá no alto, nas estrelas, descendo lá em Israel para sentar em um trono e reinar e governar a terra por 1000 anos, é uma visão esotérica com X. Com X quer dizer para fora, externa. E isso seria a arrogância da parte de Deus, voltar desta forma. Ele voltará sim, mas não para que todos os olhos o vejam, e sim para individual, para cada um de nós. Todos os olhos, quer dizer, um dia todos nós o veremos. Em nós, manifestado em nós. Esse é o verdadeiro cristianismo, sem sectarismo. O autêntico cristianismo gnóstico, que foi tão perseguido ao longo dos primeiros séculos da cristandade, chamado cristianismo incipiente, foi perseguido seus textos sagrados, chamados de apócrifos, de textos que não têm importância para a ortodoxia, mas foram cristãos. Os gnósticos cristãos foram cristãos. Eles não se autodenominavam gnóstico, eu sou um gnóstico, não. Eles se autodenominavam cristãos e afirmavam que ser cristão não é simplesmente conhecer as Escrituras, não é simplesmente andar com as Escrituras debaixo do braço, mas tornar-se Cristo. Por que a cristandade contemporânea demoniza aqueles que falam que Deus está dentro de nós e que devemos nos tornarmos Cristos? Porque essa ideia de se tornar Cristo vem da gnose cristã, dos primeiros cristãos gnósticos, que afirmavam exatamente isso que eu disse,
que ser cristão não é simplesmente conhecer as Escrituras, isso é pouco. Ser cristão é tornar-se Cristo, é realizar a consciência crística. O advento da psicologia no mundo, do século XX, início do século XX para cá, trouxe uma nova visão da cristandade, das religiões em verdade. De que Deus não é um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro em algum lugar antisséptico do universo, parafraseando aqui sua Milk Tessua. Não, Deus não é um homem de barbas brancas. Não é um ser antropomórfico, homem, morfia, forma, com forma humana. Deus é consciência. William James, pai da psicologia norte-americana, e que trouxe a psicologia, fez a ciência da psicologia emergir, não ainda no universo acadêmico, mas para o mundo norte-americano. Ele estudou até mesmo as tradições do Oriente, o budismo, o hinduísmo, ele estudou os estados de superconsciência, de samadhi. Ele fala sobre samadhi, o êxtase, a percepção de Deus. Claro que posteriormente, para que a psicologia pudesse ser aceita dentro do universo acadêmico como uma ciência, teve que se desfazer do misticismo, do diálogo com as religiões e entrar para os biotérios, para os laboratórios, para ser aceita como uma ciência dentro do universo acadêmico, dentro das academias, dentro das universidades, do universo acadêmico. Então teve que se desfazer das religiões, não falar mais em mitologia e em religião, e sim falar em experimentos em biotérios. Só que a psicologia, ela avança, e isso não é progressismo, não sou a favor do progressismo no sentido ético-moral. Os preceitos éticos, morais, espirituais são eternos, fazem parte do Sanatana Dharma, tradição religiosa eterna, e que está presente em todas as religiões. É universal, não estou me referindo à questão ética e moral, estou me referindo à questão científica, que esta sim tende a ser progressista, ou seja, a ciência tende a avançar. A ciência tem de ser progressista, ela não pode ser conservadora, ela não pode parar. Ela vai em busca das verdades por meios empíricos. Mas a filosofia deve caminhar junto. Quando falamos, por exemplo, em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, estamos falando daquilo que Basarab Nicolescu, físico francês, chamou de transd. A transdisciplinaridade, segundo ele, é o diálogo entre, através e para além das disciplinas, porque nossos físicos, os físicos da contemporaneidade, ao observar os fenômenos que ocorrem em laboratórios de altas energias, ficam estupefatos, incapazes de traduzir aquilo que estão vendo. E por isso, então, precisam dialogar com as outras tradições, precisam dialogar com a filosofia, precisam dialogar com a sociologia, com a antropologia, com a cosmologia, precisam dialogar até mesmo com o transcendental, ou seja, com as religiões, com o transcendente, e vão em busca das religiões orientais, do budismo, do hinduísmo, do yoga. Quantos físicos do século XX não foram até a Índia, atrás do conhecimento da sabedoria da Índia, para compreender aquilo que eles estavam observando, os fenômenos inexplicáveis, complexos dos laboratórios de altas energias da física contemporânea? Então, queridos, devemos abrir os nossos olhos nesse sentido. O conservadorismo não tem nada a ver com sectarismo. Quando fechamos a nossa visão religiosa, afirmando que só existe um caminho e que os outros são falsos, em verdade estamos retrocedendo. Estamos afunilando o nosso saber, estamos diminuindo as nossas próprias dimensões e indo em direção ao ponto ao mesmo erro cometido por Karl Marx. O socialismo, o marxismo, afunila o conhecimento, não aceita esse diálogo entre as tradições, e por isso se torna uma ciência, entre aspas, que aceita apenas e unicamente o social.
Fora do social não há socialismo, não há marxismo. Eles não aceitam a biologia, não é? Portanto, é que essa guerra aí de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ou seja, é uma guerra contra o quê? Contra a biologia, quando afirma que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Esse progressismo, em verdade, um retrocesso, uma diminuição das dimensões humanas. Até pouco tempo atrás, a Organização Mundial da Saúde afirmava que o ser humano é um ser biopsico, social e espiritual. Olha só, 4 dimensões. O socialismo diz que não é nada disso. O socialismo diz que o ser humano é apenas social. Esqueça o bio, esqueça o psicológico, o psíquico, esqueça o espiritual e fique apenas com o social. Olha o reducionismo que o marxismo promove. Apenas o social. E, por outro lado, aqueles que se dizem cristãos, que é o outro extremo, e que são sectaristas e que dizem que somente Jesus salva, eles estão promovendo também, da mesma forma, um reducionismo das dimensões humanas. Jesus não é o Filho de Deus. O Filho de Deus é o Cristo. Etimologicamente falando, Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, internamente ungido, esotericamente com S, ungido, quando a Kundalini, que é o Espírito Santo dentro de nós, ascende pelo conduto espinhal e desperta no glorioso lótus de 1000 pétalas no topo da cabeça, onde se forma a aura, como estamos vendo nessa imagem atrás de mim do Buda. Essa é a aura. De onde vem essas imagens da aura? Os iconógrafos cristãos pintam os santos cristãos com essa aura, com essa luz na cabeça. De onde vem isso? Do cristianismo? Não. Isso vem das tradições do yoga e do budismo. A cabeça do Buda, se vocês observarem ali, não é o cabelo, aquilo ali não é o cabelo dele necessariamente, essas bolinhas. Na verdade, são os raios de luz do Sahasrara, do lótus de 1000 pétalas, que forma a aura dos santos, dos iluminados. Por isso é um Buda, ou seja, é um desperto, é um iluminado. Isso vem das tradições do Oriente. Cristo, então, é o ungido. Quando a Kundalini desperta, o Espírito Santo dentro de nós, Brahma, Vishnu e Shiva, de onde vem a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo? Vem da Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu é o Filho, é a segunda pessoa da Trimurti hindu, é o Filho. Então Jesus é uma encarnação de quem? De Vishnu. Krishna é uma encarnação de Vishnu. Rama é uma encarnação de Vishnu. Os avatares, grandes avatares, são encarnações de Vishnu ou encarnações de Shiva, encarnações entre aspas, ou seja, dentro da ótica da psicologia, eles realizaram a consciência de Vishnu ou a consciência de Shiva. Neste sentido, nós, neste sentido da psicologia, somos potencialmente Cristos. É o que o cristianismo gnóstico afirmava. Somos Cristos adormecidos. Jesus é um Cristo desperto, ele despertou, ele se tornou o Cristo, como Buda, Siddhartha Gautama se tornou o Buda, Jadava se tornou Krishna, e assim por diante. Yogananda, Paramahansa, é um divino cisne, são títulos espirituais, são estágios de consciência que pertencem a todos nós, e que a Igreja Católica cometeu um erro no início da cristandade, nos chamados concílios de Nicéia e Constantinopla, com o credo niceno-constantinopolitano, que torna Jesus o único Filho de Deus, consubstancial com Deus. Na verdade, não é Jesus, é o Cristo. O Cristo é consubstancial com Deus. O Cristo, porque é Vishnu, é a mesma consciência de Krishna, a mesma consciência do Buda, é a consciência mais elevada que a humanidade tem de realizar um dia. Todos nós realizaremos, e o Apocalipse fala disso. O Apocalipse não fala de forma coletiva no mesmo tempo e espaço. O Apocalipse da Bíblia fala em forma coletiva, mas
não no mesmo momento. É cada um de nós, em seu momento, um dia, teremos o despertar dos 7 candelabros de ouro, os 7 vórtices, os 7 chakras, os 7 centros de energia, os 7 selos, as 7 igrejas que estão dentro de nós e que Teresa de Ávila, grande doutora da igreja, escreveu sobre isso. Sobre as 7 moradas de Deus, que podemos experimentar Deus de 7 formas diferentes em seus textos, que foram inclusive perseguidos pela própria igreja, como eu tenho o calhamaço dos textos dela, gostaria de mostrar para vocês. Estes são os escritos de Teresa de Ávila, as obras completas de Teresa de Ávila. Veja que está bem usado. As obras completas de Teresa de Ávila. E aqui ela fala sobre o castelo de cristal, o castelo de diamante, o castelo interior. Ela compara a nossa alma a um castelo de cristal ou de diamante com 7 moradas. É o que o Apocalipse chama de 7 candelabros de ouro. Eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Era a visão que João teve de Jesus com uma espada de fogo na boca, que é o verbo. Amém. É o verbo que sai pelo chakra laríngeo Vishuddha, poderosíssimo chakra da criação, do verbo que deu origem a todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que existe por ele, e nada que existe sem ele. É o verbo que dá origem a todas as coisas. Aum, A-U-M, A de Akara, U de Ukara e M de Makara. Manifestação, Brahma, preservação, Vishnu, e dissolução do cosmos, Shiva, o Espírito Santo, que faz com que todas as coisas retornem novamente ao seio do Espírito. E isso é yoga, Yud, união do pequeno eu com o eu maior, quando o nosso ego se dissolve no eu maior e nos unificamos finalmente ao Pai, e podemos então afirmar naquele estado que Jesus alcançou, ou que Buda, ou que Krishna, afirmar como eles afirmaram. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Krishna, 3.000 anos atrás de Jesus, antes de Jesus, 3.000 anos antes de Jesus, afirmou: eu sou o Pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Buda, ao nascer, o bebê Buda, Siddhartha Gautama, caminhou, e onde ele pisava surgiam flores de lótus. O bebê apontou para o alto e para baixo e afirmou: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Era a própria consciência nirvânica, falando por intermédio do bebê Siddhartha, o Buda. A mesma consciência falou por intermédio de Jesus: não sou eu quem faz estas obras, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Isso é esoterismo com S. Então, ser conservador não é ser sectarista ou misoneísta com a viseira do cavalo. Ser conservador, o autêntico conservador, não é aquele que sai por aí xingando os outros, batendo nos outros, ou afirmando e batendo no peito que só Jesus salva, que só a minha igreja é a verdadeira e todas as demais são falsas. Isso não é conservadorismo, isso é sectarismo e misoneísmo. É o temor pelo diferente. É adesfobia. Essas pessoas sofrem de adesfobia. Elas não estão na religião por amor a Deus. Elas estão na religião por temor, por medo do Hades, medo do inferno, e sofrem de adesfobia. É o medo do inferno. São Francisco de Assis, o poverelo, o pobrezinho de Assis, foi aquele que de descalço se largou tudo que possuía, toda a sua herança, a herança de seu pai, abastado Pietro Bernardoni, por amor a Deus. Ele foi um boêmio em sua juventude, mas por amor, e não por temor, não por medo de Deus, mas por amor, ele se tornou uma espécie de Digambara na Itália. Digambara quer dizer vestido de céu, por amor a Deus. Se não for por amor, não há autêntica religião, não há autêntica religiosidade.
se não for por amor a Deus. Não estou falando de amor às coisas terrenas que são passageiras. Aqueles que estão presos ao sexo, que estão presos à libertinagem, que estão presos ao roubo, ao furto, à mentira, eles não amam a Deus. Eles precisam amar a Deus para se libertarem dessas coisas que são soma, que são matéria. Estão presos ao soma, estão presos à matéria. E mesmo assim existe uma história na Índia de uma prostituta que foi preferida por Deus do que um monge. Havia a história, só para encerrarmos este vídeo, a história de um monge que morava de frente para a casa de uma prostituta. E esse monge, alegando praticar o celibato, permaneceu a sua vida inteira olhando para a casa da prostituta, quantos homens entravam naquela casa e em seu coração chamando aquela mulher de pecadora. Certa vez, ele a chamou para dialogar com ela e a chamou de fato, você é uma pecadora. Ela caiu aos pés do monge afirmando, Senhor, não faço isso por prazer, mas por necessidade. E ele continuou julgando e julgando. Essa mulher, então, morreu, faleceu, e ele também, o monge faleceu, ambos, um foi para o céu e o outro para o inferno. Mas surpresa do monge, ele estava no inferno. E ele questionou a Deus, Senhor, e ela estava no céu, Senhor, por que eu, que sou um celibatário, que permaneci a vida inteira dedicada ao Senhor, estou aqui no inferno e aquela pecadora está no céu? E o anjo do Senhor lhe disse, você passou a vida inteira observando aquela moça, a vida daquela moça. Você não pensou em Deus um momento sequer. Você só pensava naquela moça, na vida pecaminosa daquela moça. Ela, no entanto, não fazia aquilo por prazer. E por isso ela tinha um coração, todas as noites, ela ia até o altar e orava fervorosamente a Deus. Isso é um ensinamento que vem para a salvação, porque Deus perscruta os corações e não simplesmente os nossos atos humanos. Namastê.